Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Conheçam o perfil da banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. Concurso para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Cargo Guarda Civil Municipal. Inscrições até o dia 8 de novembro de 2024. Provas marcadas para o dia 8 de dezembro de 2024. Atenção! Assista esta videoaula e gabarite as questões de matemática do concurso para a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes. Cliquem na descrição desta videoaula links para download de provas recentes da banca, que são poucas, e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca INEPAM. Então, vamos para os comentários das 20 questões. Antes, comentários sobre os conteúdos para a prova de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Conteúdos de matemática: radicais, operações, simplificação, propriedade, racionalização de denominadores. Este item aqui é um item que a banca sempre está cobrando. Razão e proporção, idem. Porcentagem, juros simples. Conjunto de números reais, fatoração algébrica, expressão algébrica, operações, expressões algébricas, operações, simplificação, máximo divisor comum e mínimo módulo comum, também questões recorrentes da banca, sistema de medidas, comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, unidades de medida, transformações de unidades, também são questões recorrentes, principalmente medida de tempo. Então, muito cuidado com este item aqui. Estatística, noções básicas, razão e proporção, que está repetido aqui em cima, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Geometria, elementos básicos, conceitos primitivos, lembrando que os conceitos primitivos da geometria são pontos, retas e planos. Representação geométrica no plano. Noções de probabilidade, assunto recorrente, e análise combinatória também. Então, esses são os itens dos conteúdos de matemática para o concurso de Guarda Civil Municipal, Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Então, comentários de 20 questões da banca INEPAM. Questão número 1. Eu sempre coloquei em cada tela duas questões. Uma questão adaptada e uma da banca. Então, nós temos dois tipos de simplificação, quando o denominador é uma raiz quadrada e quando no denominador é uma raiz diferente da raiz quadrada, por exemplo, raiz cúbica. Então, vejam, quando eu tenho 70 dividido por raiz quadrada de 200, raiz de 200, o que é racionalizar? Tirar esse denominador irracional. Então, primeiramente, nesse caso aqui, eu vou simplificar raiz quadrada de 200, fatorando 10 ao quadrado, que é 100 vezes 2. Então, esse 10 ao quadrado sai fora da raiz sem o expoente. Então, fica 10 raiz quadrada de 2. Então, esta fração aqui eu tenho 70 dividido por raiz de 200 é 70 dividido por 10 raiz de 2. Simplifica 70 dividido por 10, dá 7. Então, fica 7 raiz quadrada de 2. Então, o que é racionalizar? Eu tenho que eliminar esse denominador raiz quadrada de 2. O fator racionalizante, ou seja, o número que eu devo multiplicar,
é uma raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Então fica assim, 7 raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicando isso aqui, vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, que na realidade é raiz quadrada de 4. Então isso aqui simplifica, fica 7 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é exatamente a letra D. A questão 2 é uma denominador, uma raiz cúbica. Então presta atenção. O fator racionalizante eu não posso multiplicar somente por raiz cúbica de 5. Como o expoente aqui é 1, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, porque 1 com 2 dá 3. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, então vai ficar o fator racionalizante, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, vai ficar 10 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Outro detalhe importante, quando o índice não é 2, o resultado tem que aparecer raiz cúbica. Então, por exemplo, aqui aparece raiz cúbica. Aqui não aparece, então já elimino. Aqui aparece raiz cúbica, aqui não aparece. Então, essas duas opções já estão eliminadas. Multiplicando raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, você soma o expoente do 5 e do 5. Vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Isso aqui, some a raiz, fica 5. Então, fica 10 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Simplifica aqui 10 por 5, dá 2 raiz cúbica de 25, que é exatamente a alternativa à letra A. Questões que sempre está aparecendo quando o denominador embaixo é raiz quadrada ou uma raiz diferente da raiz quadrada. Normalmente é raiz cúbica. 3. Mariana precisa de cordões para seu artesanato. Ela possui 3 cordões de 230 centímetros, 170 centímetros, 220 centímetros. Se ela cortar os cordões que possui, de modo que não sobre cordão, ou seja, dividir em partes iguais, todos sejam dos mesmos e maior tamanho possível, quantos cordões ela terá. Então, o que eu tenho que fazer? Esse exercício é um problema clássico de máximo divisor comum. O maior número que divide ao mesmo tempo 230, 170, 220, que vai ser o tamanho do cordão. Então, veja, para achar o MDC, nós utilizamos o método da decomposição simultânea. Dividimos pelos números primos. Como é o maior divisor comum, quando for comum, eu coloco em vermelho. Então, fica assim. 115, 85, 110. Dá para dividir por 2 ainda, só que não é comum. Então, coloca preto. Dá 115, mantém 85, 55. Então, um dos fatores comuns é o 2. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo aqui vai ser o 5, que é comum. Divide 115 por 5 dá 23, 85 por 5 dá 17 e aqui dá 11. Então, eu tenho 2 fatores primos comuns. Não precisa fazer a divisão mais, porque não tem divisor comum. 23, 17, 11 são números primos. Então, o maior divisor desses números é o 10. 2 vezes 5 dá 10 centímetros. Ou seja, cada
cordão tem que ter, cada pedaço do cordão tem que ter 10 centímetros. Então, quantos pedaços vai dar? Ou quantos cordões, né? Ele tem um tamanho aqui, 230 vai dividir por 10. 230 dividido por 10 dá 23 cordões. Desse primeiro cordão. O outro tem 170, divide por 10, 17. O outro tem 220, divide por 10. Portanto, o total de cordões vai ser 23 mais 17 mais 22, 62 cordões. Letra E. Não podemos errar questões de aplicação de mínimo e máximo divisor comum. Aqui é máximo divisor comum. Agora o próximo é mínimo múltiplo comum. Problema clássico de mínimo múltiplo comum. É o menor número, agora é o contrário, o menor número que é divisível por 40, 15 e 50. Então, olha lá. Maria faz um curso que a cada 40 dias tem aula presencial de informática. Ou seja, de cada 40 dias ela tem aula presencial. A cada 50 dias ela tem aula de redação. E a cada 15 dias tem aula de matemática. Hoje, ela teve essas 3 aulas presenciais. Daqui a quanto tempo ela terá aulas presenciais? Novamente, esses 3 componentes. Então, esse problema eu vou achar o mínimo múltiplo comum. Ou seja, aquela ideia de encontro. Em que momento as 3 aulas serão presenciais? Então, nós achamos o mínimo múltiplo comum utilizando a decomposição simultânea. Vejam a diferença entre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Aqui, então, eu vou colocar 2 em preto. 20, 25, 15. Divido por 2. 10, 25, 15. Divide por 2. 5, 25, 15. O próximo primo, veja aqui, é o 3. 5, 25, 5. Divide por 5. 1, 5, 1. Divide por 5. Então, o produto desses fatores primos é o menor múltiplo comum. Ou seja, são os dias que ela vai ter as 3 aulas presenciais. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24, vezes 5, 120, vezes 5, 600 dias. Ou seja, daqui a 600 dias, as 3 aulas serão presenciais juntos. Letra D. Questões que não podemos errar. Muita atenção. Ficou em dúvida? Envie mensagem. Questão 5. Numa aplicação sobre juros simples, vejam, não tem na bibliografia juros compostos. O valor da taxa mensal é 0,15. O tempo é 1 ano e 3 meses. O valor dos juros, R$ 1.462,50. Qual é o valor do montante? A banca Inepam gosta de taxas sempre menor do que 1% em forma decimal, e o tempo, ano e meses. Então, muito cuidado. Eu tenho que transformar isso aqui em meses, uma vez que a taxa é mensal. Um ano, 12 meses, mais 3, portanto, o tempo 15. Montante é o capital mais os juros. O montante nós temos... Não temos. Então, vamos calcular o montante. Os juros é o capital mais a taxa mais o tempo. Aqui nós achamos o capital. Capital. Vou transformar isto aqui em forma de fração. 0,15. Eu vou colocar como sendo 0,15 centésimos. Para facilitar o cálculo, vezes
o tempo, que é 15, é igual aos juros. Esse 100 aqui eu vou passar multiplicando aqui, tira essa vírgula. Então vai ficar multiplicando isso aqui, 0,15 vezes 15 dá 2,25 vezes o capital, igual 146.250. Portanto, o capital aplicado é 146.250 dividido por 2,25, que dá 65 mil reais. Portanto, o montante vai ser este capital somado com os juros, que dá exatamente R$ 66.462,50. Não tem alternativa. Acredito que esta questão foi anulada pela banca. Questão 6. Um investimento sobre juros simples. Observe. Prova Guarda Civil Municipal de Itajubá, Minas Gerais. Prova de psicólogo Santa Isabel. Olha novamente a taxa. 0,3%. Tempo, 1 ano e 6 meses. Qual é o valor do capital? Muito cuidado. Então, veja, ele quer saber o valor do capital, que é exatamente C. Capital mais os juros dá o montante. Como nós temos aqui o montante, vamos calcular os juros. Fazendo o quê? Então, nós temos aqui, aliás, o montante nós temos R$ 251.558,18. Queremos saber o capital. Então, capital mais os juros, que vai ser 0,3 sobre 100, a mesma coisa, transformando isso aqui em número com denominador 100, para facilitar o cálculo, vezes 18 é igual ao montante. Vou tirar o mínimo, agora não posso passar esse 100 multiplicando, porque aqui tenho... Então, o mínimo aqui é 100, então fica 100C mais 5,4C mais igual. Denominador aqui é 1, fica 2.025.155.818. Corta, soma isso aqui, dá 105C igual 25.155.818. Fazendo essa divisão, tomando muito cuidado, dá exatamente 238.670, letra C. Então, a banca Inepam sempre coloca a taxa menor do que 1. E cuidado, o tempo ela sempre coloca ano e meses. Transforma sempre isso aqui em meses. Então, 1 ano e 6 meses dá quanto? 18 meses. 7. Numa turma de judô, 3 crianças possuem 5 anos. Então, nós temos aqui 3 crianças, um exercício de estatística simples. Lembrando que estatística nós temos conceito de média, mediana e moda. Na próxima videoaula colocaremos questões sobre média e mediana. 3 crianças possuem 5 anos. 5 possuem 6 anos. 7 possuem 7 anos. Qual é a mediana? Mediana é o valor, no caso aqui, a idade que fica no meio da distribuição, desde que vocês coloquem em ordem crescente ou decrescente, ou seja, em forma de rol. Então, eu tenho, para obter a mediana, colocamos as variáveis, no caso de idades, no formato de rol crescente ou decrescente. Então, veja, 3 crianças com 5 anos, 5 crianças com 6,
7 crianças com 7. Qual é o elemento que está no meio? Ou qual a idade que está no meio? Eu tenho aqui quantas crianças? 3, 8, 15. Então, o elemento que está no meio é exatamente quem tem 6 anos. Eu tenho quantas variáveis aqui? 3, 6, 7. Quantas variáveis aqui? 7. Então, isso aqui é o oitavo. Esse oitavo termo, ou a oitava idade, é exatamente o valor da mediana. Letra A. Então, além da mediana, nós temos de estatística moda e média. Próxima videoaula, colocaremos questões de média e mediana. É o famoso 3M, média, mediana e moda. 8. Carla é diretora de uma escola de educação infantil. Aliás, aqui tem uma questão de média. E vai fazer uma festa para os professores. Para isso, Carla fez algumas compras conforme tabela abaixo. Decoração, gastou R$305. Bebidas, gastou R$413. Salgados, R$698. Doce, X. Para que a média, olha, então questão de estatística básica, média, simples. Para que a média dos gastos entre os itens tenha sido R$516, quanto ela gastou em doce? Então, média simples. É a soma dos gastos dividido pela quantidade. Então, ela comprou bebida, decoração, salgado, doce. Quantos itens? 4. A média, 516. Passa multiplicando esse 4 aqui, vai ficar somando esses termos aqui, dá 1.416, mais x igual a 2.064, 516 vezes 4. Subtraindo esse valor aqui, eu tenho que o valor dos doces gasto por Carla vai ser R$2.064 menos 1.416, que dá R$648, letra A. 9. Prova Prefeitura Municipal de Itajubá, Minas Gerais. Ana Alice recebe 15% a mais que seu colega de trabalho, Pablo. Se Ana Alice tiver um aumento de 8% sobre o seu salário, sabendo que o salário de Pablo é 4.560, qual é o salário de Ana com aumento? Questão que envolve porcentagem. Sempre aparece na questão da banca Inepam. Olha lá. Pablo ganha 4.560. Ana Alice ganha 8% a mais do que Pablo. Então, 8% com mais 100% dá 108%. Não precisa fazer regra de 3 simples. 115%. Aliás, 15% a mais que o salário de Pablo. Esse aqui é o aumento. Esse 115 é 1,15 vezes o salário de Pablo, que dá R$ 5.244. Então, esse é o salário de Ana Alice sem aumento. Sem necessidade de regra de 3 simples. Ela teve um aumento de 8%. Então, vai receber 108%. 108% é 1,08 vezes o salário de 5.244, que dá exatamente R$ 5.663,52, letra A. Cuidado,
Questões de porcentagem sempre aparecendo na banca INEPAM. Concurso para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. 10. Uma questão semelhante, cargo psicólogo Santa Isabel. Laura teve um aumento de 11% em seu salário e passou a ganhar 5.328. Qual o salário de Laura antes do aumento? Esta questão e uma outra questão que eu vou colocar é recorrente. Aumento e desconto. Não precisa fazer cálculo nenhum, faz o cálculo direto. Se o salário era 100% e teve um aumento de 11%, significa que ela vai receber 111%, que é 1,11. Esse valor aqui em porcentagem, ele é equivalente a esse aqui. Portanto, vocês façam a divisão. 5.328 dividido por 1,11. Ou então, operacionalizando corretamente, se o salário de Laura é X sem o aumento, significa que 1,11x é igual a 5.328. Esse valor tem que dar um valor menor. Esse valor aqui, excluído. Concorda? Não pode ser R$586. Portanto, o salário de Laura, antes do aumento, 5.328 dividido por 1,11, que dá exatamente R$4.800, letra D. Questão que vocês não podem errar. Sempre está aparecendo questão de aumento e questão de desconto. Depois vai aparecer uma questão semelhante. Vamos lá. 11. O dobro de 50% menos o triplo de 15% é. Muita atenção no resultado. Veja, dobro 2 vezes, menos triplo 3 vezes. Multiplicando esse aqui, dá 100%, menos 45% dá 55%. Cuidado, não é isso aqui. É 55%. Então, está excluído isso aqui. 55% é diferente de 55%. O que é 55%? É 55 dividido por 100. Dividindo 55% dá quanto? Dá 0,55 em forma de índice. Repararam? Letra B. 12. Questão sempre aparecendo também. Numa aplicação sob regime de juros simples, o capital. Vocês estão lembrados que nas videoaulas anteriores eu coloquei que a banca INEPAM gosta de valores exageradamente grandes ou exageradamente pequenos. Ó, capital, R$ 235.625. Taxa, 0,1% por mês. Montante, R$ 240.337,50. Qual o tempo da aplicação? Vejam. Juros, montante mesmo capital. Como eu tenho capital e eu tenho um montante, olha, se eu tenho um montante e os juros, eu posso achar o capital. Então, o capital menos, aliás, o montante menos o capital dá o juro, desculpa. Montante menos o capital dá os juros. Então, R$ 240.337,50 menos capital, 235.625, eu tenho esses juros. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Como eu quero saber o tempo, vamos lá.
Capital, 235.625. Essa taxa aqui eu vou colocar também em forma de fração, 0,1 centésimos, vezes T, é igual aos juros. Nesse caso, eu posso passar o 100 multiplicando, porque só tem um termo. Então, passando multiplicando, tira essas vírgulas aqui. Então, vai ficar multiplicando esses dois termos aqui, fica 23.562,5T igual 471.250. Então, o tempo aqui vai dar em meses. 471.250 dividido por 23.562,50. Dividindo isso aqui, 20 meses. Agora o problema é o contrário. 20 meses representam o quê? 1 ano e 8 meses. Letra E. Não podemos errar questões desse tipo também. Questão 13. Para produzir uma peça, Maria utilizou 438 lacres de latas. Quantas peças com 438 lacres cada ela consegue produzir com 7.446 lacres? Uma questão de divisão de números. Então, total de peças vai ser a quantidade de lacres dividido pela quantidade de lacres, vai dar 7.446 dividido por 438, 17 peças, letra C. Questões de operações com números inteiros, números fracionários, sempre aparece também. Não podemos errar. Pessoal, tem dúvida? Envie nos comentários. Ana possui uma garrafa térmica com capacidade para 0,9 decalitros. Medida de capacidade. Redução de unidades também muito importante, sempre caindo na banca INEPAM. Ela levará chocolate para os seus 36 alunos. Se ela dividir igualmente o chocolate quente entre seus 36 alunos, quanto de chocolate quente cada aluno receberá? Pessoal, eu tenho 0,9 decalitro, garrafa térmica, uma garrafa térmica comum, não é um tanque. Então, cada aluno não pode receber, por exemplo, 2,5 litros. Descartado, concorda? Quer dizer, eu tenho 0,9 decalitros, dividi em 36 alunos. Cada aluno não vai receber 2,5 litros de chocolate. Então, aqui vocês têm que fazer a redução. O que é decalitro? Medida de capacidade. Eu estou em decalitro. Quero chegar em mililitro, uma vez que aqui as medidas duas primeiras estão em mililitros. Se eu der sorte, já resolvi. Ou então, depois eu faço em decilitro. Decalitro para mililitro, eu tenho que multiplicar por quanto? Para a direita, multiplica por 10, veja aqui. Por 10, 10, 10, 10. Multiplica por 10.000. Então, 0,9 decalitros vezes 10.000 mililitros dá 9.000 mililitros, ou 9.000 ml. São 36 alunos. Então, cada aluno vai receber o quê? O total da garrafa térmica, que é de 9.000 ml, dividido por 36. Dividindo isso aqui, dá exatamente 250 ml de chocolate, que é exatamente um copo americano. Resposta à letra B, sem necessidade de transformar em decilitro. 15. Se dividirmos por 99 a
quantidade de anagrama da palavra propriedade, teremos os seguintes resultados. Anagramas é permutação. No caso aqui, permutação com letras repetidas. Então, veja, eu tenho aqui propriedade, tenho 3, 6, 8, 11 letras. Então, permutação de N, alfa, beta são as letras repetidas. Então, N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial. Então, veja, N, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alfa, 2. Nós temos duas letras P. Beta, duas letras R. Gama, duas letras D. E teta, duas letras E. Então, só tenho letras repetidas. Isso aqui vai ser, então, permutação de 11 com 2, 2, 2, 2. Ficou faltando aqui 1, 2. E eu vou dividir esse número por quanto? Por 99. Então, vai ficar assim, ó. 11 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, dividido vezes 99. Este 11 fatorial eu vou desenvolver até 1. Fica assim, ó. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido. 2 fatorial é 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 99. Vamos simplificar. 2, 4, 8. Corta com esse 8. Esse 99, eu vou cortar 11 vezes 9. E esse 2 aqui eu vou simplificar com o 4. Então, ficou assim. 10 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando 10 vezes 7, vezes 6, ficou faltando 6 aqui, vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 25.200, que é exatamente a letra A. Vou confirmar aqui, 70 vezes 35, correto, 25.200. 16. Qual a probabilidade ao jogar um dado honesto com 8 lados, é um dado não tradicional, que saia o número 1 ou o número 6? Probabilidade é os casos favoráveis dividido pelo total. Então, veja. Nós temos aqui casos favoráveis, aparecer 1 ou 2. Então, nós temos duas possibilidades. Aparecer total 8. Então, tenho 2 oitavos. Dividindo 2 por 8, 0,25. Multiplicando por 100, 25%, letra C. Questões de contagem e de probabilidade sempre aparecendo em concursos da banca INEPAM. Muito cuidado. Tem dúvida? Envie nos comentários. 17. Medida de tempo. Marcos demora 2 horas e 16 minutos para costurar uma fantasia. Quanto tempo ele demorará para costurar 38 fantasias, considerando que ele demora exatamente o mesmo tempo em cada fantasia? Podemos fazer essa questão de várias maneiras, de duas maneiras. Ou transforma tudo em minutos, ou transforma depois o tempo. Então, veja. Uma fantasia, 2 horas e 16 minutos.
Portanto, 38 fantasias vai ser 38 vezes o tempo. 38 vezes 2, 76 horas. 38 vezes 16 minutos dá 608 minutos. Então, 76 horas e 608 minutos. Todas estão coerentes. Esses 608 minutos dá mais que uma hora. Então, 608 minutos, cada 60 minutos é uma hora. Então, 10 vezes 60 dá 600. Então, 608 minutos é 10 horas, que é 600, mais 8 minutos. Então, 76 horas, mais 10 horas e 8 minutos, somando isso aqui, 86 horas e 8 minutos, letra A. 18. Essas duas questões eu estou resolvendo porque eu fiz uma videoaula e o resultado não bateu com a resposta. Então, estou resolvendo novamente. Patrícia foi passar um final de semana na casa de uma amiga e levou em sua bagagem 6 blusinhas, preta, vermelha, verde, azul, amarela e branca. 2, 4, 6. 4 shorts, marrom, preto, roxo e azul. O número de maneiras que Patrícia poderá se vestir, sendo que deverá usar uma camiseta, na casa aqui, uma blusa, né? Uma blusinha e um short sempre de cores distintas, será. Se tivéssemos somente blusinhas e shorts de cores diferentes, pelo princípio fundamental da contagem, seria escolha das blusinhas 6, escolha das shorts 4, 60, 6 vezes 4, 24 maneiras. Correto? Só que a pergunta diz, o conjunto ou tem que ser de cores distintas. Então, não pode ser, por exemplo, blusinha preta e shorts preto. Então, eu tenho que excluir. E não pode ser blusinha azul, short azul. Então, eu tenho que excluir 2 conjuntos desse 24. Blusa preta, short preto. Blusa azul, short azul. Portanto, 24 menos 2, 22 combinações, todas com cores distintas, letra C. 19. Essa questão que eu comentei, sempre recorrente em concursos da Banca Inepam. Desconto e aumento. Uma bicicleta infantil teve um desconto de 7% e passou a custar R$ 485,46. Qual o preço da bicicleta sem o desconto? Logicamente, a bicicleta custava R$ 485 com desconto. Sem o desconto vai ser superior. Então, isso aqui já está eliminada. Isso aqui está eliminada. Se o desconto da bicicleta foi de 7% e custou R$ 485,46, significa que, em porcentagem, a bicicleta custou o 100% menos desconto, 93%, que é 0,93. Portanto, na prática, vocês vão fazer aquela continha básica, R$ 485,46 dividido por 0,93. Pronto. Sem necessidade de fazer toda essa lambança aqui. Se eu chamar de X o preço da bicicleta, fica 0,93x igual a R$ 485,46. Dividindo isso aqui, R$ 522. Letra E. Então, isso aqui dá R$ 522. A mesma coisa da questão de aumento. Não errem questões desse tipo
em concursos públicos da banca INEPAM. 20. A razão entre a idade de Júlio e a idade de seu avô é 1/7, e a soma de suas idades é 64. Assinale a alternativa que corresponde à multiplicação das idades de Júlio de seu avô. Descarta, né? Como é que pode o produto dar 7 e dar 8? Impossível. Júlio, avô, 1/7. Eu sempre não resolvo o sistema. Como aqui é 1, aqui é 7 e a soma é 64, eu vou multiplicar esta razão aqui por 8. 1 vezes 8, 8. 7 vezes 8, 56. Somando isso aqui, dá 64. Como essas razões são equivalentes, então Júlio tem quantos anos? 8. O avô tem quanto? 56. Somando, 64. Multiplicando, 448, letra E. Questão sempre aparecendo também, não podemos errar. 20 questões para vocês gabaritarem na prova de matemática da banca INEPAM, concurso Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Gostaram? Façam suas inscrições, ativem o sininho, dá um like, continue no canal e cliquem na playlist Banca INEPAM. O link está na descrição desta videoaula. Colabore com o meu canal, compartilhando as nossas videoaulas com seus amigos. E se tiver condições, utilize a nossa chave Pix. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.